quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quão bom é receber um versículo desse, num dia de cansaço, num dia de tribulação. Mas você já parou para pensar o que o contexto deste capítulo vem falar? Prazer, meu nome é Amanda e eu estou aqui neste canal a te auxiliar a nós entendermos a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, muitas das vezes nós nos deparamos com alguns versículos que nós não entendemos. E aí nós até deixamos a Bíblia de lado, porque eu não compreendi o que aquela palavra foi falar. Pois bem, deixa eu te explicar. Todo livro, quando você vai ler, nós temos que entender o quê? O contexto daquela história. Pois bem, a Bíblia, ela não é diferente. Nós temos que ler cada capítulo querendo entender o contexto do que a palavra vai nos falar. Porque a palavra, ela é escrita por homens santos de Deus, inspirados, pelo Pai, a nos ensinar, a nos corrigir, a nos trazer uma mensagem de paz, de restauração, de repreensão. Amém? Então eu te convido você a ficar aqui até o final deste vídeo para você aprender o que o profeta Isaías estava falando para o povo aqui neste capítulo. Quando nós lemos este versículo do livro de Isaías, capítulo 1, versículo de número 19, que vai falar pra gente assim, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Aqui vai falar sobre um convite de graça. Mas antes disso, nós vamos entender alguns pontos fundamentais para a gente entender sobre esse versículo. O profeta Isaías, ele viveu num tempo antes de Cristo, lá 600 antes de Cristo. E ele viveu a profetizar sobre um povo. Aqui no capítulo 1, ele vai falar com o povo de Jerusalém e de Judá. Ele vai trazer o povo, ele vai ter então uma visão e vai trazer uma mensagem ao povo de arrependimento sobre aquilo que o povo estava fazendo, sobre os seus maus caminhos, sobre o pecado da idolatria, da injustiça. Esse capítulo 1, ele está destinado a um povo. Qual povo? Jerusalém e Judá. E então, ele vai falar ao povo para que o povo viesse se arrepender. Ele vai usar até de um exemplo quando ele chama o povo de Sodoma e Gomorra. Se você não sabe dessa história, volte a alguns livros da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 18 e 19, vai falar pra gente sobre Sodoma e Gomorra, que era um povo que pecava e que não se arrependeu. E teve-se então consequências graves. E Isaías vai usar então desse exemplo para com o povo, para que o povo viesse acordar. Olha, vamos dizer assim, vocês estão praticando mal coisas e, consequentemente, eu uso do exemplo de Sodoma e Gomorra, que também praticou tal coisas, porém não se arrependeu e tiveram sérias consequências. Então, Isaías faz um alerta ao povo. E disso ele vai falar assim, vocês têm praticado, vocês têm trazido holocausto, vocês têm feito coisas aos olhos de todos para adoração a Deus. Mas aí sabe o que Deus, o próprio Senhor vai falar? Que não tem se agradado desses holocaustos. Ele tem levado, o povo tem levado esse sacrifício até ele, porém o Senhor não estava se agradando desses sacrifícios. E aí o Senhor vai falar, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão se arrepender dos pecados, daqui, que provém do coração. Porque vocês fazem coisas aos olhos dos outros, de adoração, de invocação ao meu nome, porém, não está, como que eu posso dizer? Não está alinhado as palavras com as atitudes. E trazendo para nós hoje, o Senhor também nos chama a esse arrependimento, porque muitas das vezes as nossas palavras têm sido lindas, mas e as nossas atitudes? E muito mais, e o que provém do nosso coração? Será que tem andado alinhado umas às outras, ou será que está aí despercebido? E aí o Senhor vai falar, vai fazer um alerta então a esse povo, vai falar para o povo se arrepender e vai falar assim, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Para com isso. E vai falar, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. E aí, chega pra gente o versículo 18 e o 19, que vai falar, vinde então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, por mais que eu sei que vocês estão praticando a injustiça, a idolatria, ele vai falar assim, vinde, ou seja, chega a mim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se vocês quiserem
e obedecerdes, comereis os bens dessa terra. Ou seja, o povo precisava se arrepender dos seus maus caminhos. Aqui, Judá e Jerusalém precisava se arrepender do que eles estavam praticando. E aí vai falar: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. Então, para toda ação há uma consequência. O Senhor, cheio de amor, cheio de misericórdia, usa de Isaías para chamar a atenção do povo, o povo parar com os seus maus caminhos, e explica para o povo que se eles fazer isso, pararem de praticar as más atitudes, os seus maus caminhos, eles viveriam do melhor da terra, eles comeriam o melhor, eles viveriam do melhor. Mas se eles não quisessem, não porque o Senhor era mau, mas porque para consequência, para todo pecado há uma consequência. Então esse pecado que eles estavam tendo, haveria uma consequência, e o Senhor também estava mostrando para eles. E aí vai falar pra gente assim, ó. Vai falar lá no 29. Porque vós envergonhareis dos carvalhos que consagrastes e serão confundidos pelos jardins que escolhestes. Ou seja, vocês vão cair pelas próprias atitudes que vocês estão fazendo. Se vocês não se arrependerem, terão consequência, mas se arrependerem, também comereis e viverão do melhor. Então, aqui no capítulo 1, vai mostrar o quê? Isaías falando pro tempo que ele estava vivendo. Ele não estava falando, consequentemente, justamente para nós, mas ele estava falando para Jerusalém, estava falando também para Judá, e estava falando o quê? Arrependei-vos. Ele estava fazendo uma denúncia do pecado daquela época. E ele vai falar, arrependa da corrupção, da hipocrisia, da idolatria. Então, ele faz esse alerta. E esse alerta não é só já para culpar o povo, mas para mostrar que ainda haveria um tempo de arrependimento. O julgamento, ele é iminente, mas há uma esperança de restauração se o povo se voltar a Deus. Então hoje, no contexto de hoje, eu trago a vocês. Eu não sei qual situação você está vivendo na sua vida. Eu acho que cada um, né? Nada melhor do que cada um fazer uma autoanálise e enxergar o que tem feito de certo, o que tem feito de errado. E eu falo para você, olhe para si, veja o que você tem praticado de mal aos olhos do Pai, se arrependa e vamos viver ainda aqui nessa terra e muito além dessa terra o melhor que Deus tem para cada um de nós. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.